Alô galera, nono ano, estamos aqui para uma videoaula hoje falando da célula animal. Para você que já começou sua maratona, sua caminhada até o vestibular, até o Enem, essa é a função do Biologia, participar contigo dessa preparação. Então o nosso tema hoje é célula animal, a gente vai ver alguns detalhes de como a célula animal se apresenta, qual é a sua estrutura, os tipos de célula. Isso é o que a gente tem para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar então abordando a estrutura celular. Uma coisa que eu quero que vocês levem com vocês de agora em diante, pessoal, é que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético, ok? Não importa qual tipo de célula, se é uma célula animal, se é uma célula vegetal, se é uma bactéria, toda e qualquer célula possui membrana plasmática, citoplasma e material genético. Vamos dar uma olhadinha então nessas três partes. Ali está a membrana plasmática, que está delimitando a célula em relação ao meio. Então todas as trocas, a gente vai perceber que todas as trocas que a célula precisa fazer com o meio, ela vai usar a membrana plasmática. Essa região no meio aqui será chamado, de agora em diante, de citoplasma. Agora não confundir que a região do citoplasma é preenchida por uma matriz gelatinosa chamada de hialoplasma, e alguns livros trazem como citossol. Então citoplasma é o nome da região e a matriz gelatinosa que preenche esse espaço é chamada de hialoplasma. E aqui a gente vê a carioteca, que é a membrana que ocorre delimitando o núcleo de células eucariontes. É sempre bom a gente lembrar que nem toda célula tem essa carioteca, tem essa membrana nuclear. A nossa aula hoje é sobre célula animal, então não podemos deixar de registrar que os animais são heterótrofos. E isso quer dizer que eles não conseguem sintetizar matéria orgânica, eles não conseguem, como a gente tem aprendido até agora, produzir o próprio alimento. Se a gente traduzir isso melhor ainda, animal não faz fotossíntese, nem quimiossíntese. Para se alimentar, ele vai precisar da matéria orgânica previamente sintetizada. Outra característica que a gente vai precisar registrar é que os animais são pluricelulares, ou seja, formado por diversas células. Tem um grupo de seres vivos, denominados protozoários, que eles têm células muito parecidas com a da célula animal, a estruturação, funcionamento, metabolismo. Porém, esses seres ainda não conseguem juntar várias células para formar um tecido. Então, esses que eu estou falando, os protozoários, eles são unicelulares. Já os animais são pluricelulares. E a gente vai ver que existe uma estruturazinha, uma diferença na membrana plasmática que vai fazer com que isso seja possível. Falando em membrana plasmática, olha ela aí para a gente discutir agora, gente, para a gente demonstrar quais são as suas partes, certo? Ela vai estar presente em todo tipo de célula, como já foi dito. Uma bactéria tem membrana plasmática, um protozoário tem membrana plasmática, uma célula vegetal tem membrana plasmática. E essa célula animal que a gente está estudando hoje também vai ter a sua membrana plasmática. Em relação à estrutura, todo e qualquer livro que você buscar sobre a membrana plasmática vai trazer que a estrutura dela é apresentada como se fosse uma dupla camada lipoproteica. Isso quer dizer formada por lipídios, correto? Os lipídios seriam aqui esses fosfolipídios e proteínas mergulhadas nessa dupla camada. Esses lipídios não estão parados, eles estão se movimentando, ou seja, existe uma fluidez entre eles. E se você for lá na aula de artes e até mesmo em geometria em algumas situações, quando a gente fala de repetição de formas, a gente está diante de um mosaico. Então veja bem, como eu tenho aqui moléculas de lipídio que se repetem, eu tenho então um mosaico de lipídios. E como esses lipídios não estão parados, eles não estão fixos, estão sempre se movimentando, existe fluidez nele, esse modelo de membrana é chamado de mosaico fluido. Ainda olhando para a estrutura da membrana, eu vou chamar a atenção de vocês para o glicocálix,
E o que vem a ser o glicocálix? Glico, gente, lembra de glicídio, lembra de açúcar. Então eu tenho aqui alguns glicolipídios e glicoproteínas. Essas estruturas que compõem o glicocálix têm como função promover a adesão de uma célula a outra, né, melhorar a estruturação, e olha só que bacana, reconhecer uma célula quando ela é do mesmo tecido. Então isso é que faz com que os animais sejam pluricelulares. Uma célula reconhece a outra como sendo igual a ela e começa a se juntar para formar os tecidos. A gente vai ver que esse processo vai ocorrer, vai ser dado uma identidade para a célula lá no processo de diferenciação. Daqui a pouquinho a gente chega lá. E além do glicocálix, nós temos ainda o colesterol, que é um tipo de lipídio que vai também compor a membrana. Então, não se esqueçam, a gente sempre ouve falar de colesterol e o colesterol entra como um vilão na alimentação. Não é bem assim. Vamos pensar que é o excesso, ok? Mas o colesterol ele é necessário na estruturação de células e ainda em hormônios e tudo mais, que vai ficar para outra aula. No citoplasma, também é uma estrutura ou uma região, melhor falando, que vai estar presente em todo tipo de célula. Então a gente falou que a membrana plasmática vai ocorrer em todo tipo de célula. E o citoplasma está presente em todo tipo de célula também. Não se esqueça, tá? Membrana, citoplasma e material genético, certo? Constitui a maior parte de todas as células e é limitado pela membrana plasmática. Então, como eu disse antes, por fora a célula vai ser delimitada pela membrana. A membrana vai ser responsável pelas trocas da célula com o meio, vai dar proteção, vai dar forma. Essa é a função da membrana. E aqui no meio, eu disse a vocês, existe a carioteca. Nas células eucariontes, lembrando que a nossa aula hoje é de célula animal, eu vou ter que repetir várias vezes porque eu vou usar alguns exemplos que não são de célula animal. Então, considerando a célula animal, eu não posso deixar de registrar a presença da carioteca. E o que é a carioteca? É a membrana que protege o núcleo. Dentro da carioteca vai estar o material genético dessa célula. Em procariontes, não existe carioteca. E nesse caso, nós teremos uma região do citoplasma chamada de nucleóide. Então, se eu estiver falando da célula animal, eu falo núcleo. Se eu estiver falando de uma bactéria, a região nucleóide, onde eu terei a disponibilização do material genético. Mas a bactéria não tem carioteca e é classificada como procarionte. Não se esqueça disso. Para falar um pouco de organismo e animal, é necessário lembrar, como nós comentamos, que os animais são pluricelulares. Mas o fato deles serem pluricelulares só é possível porque tudo começa com uma única célula. E essa célula vai ser gerada no momento da fecundação. Então, nos animais, a fecundação vai ocorrer com a entrada do espermatozoide no óvulo, que é a célula sexual feminina, certo? Então, o ovócito ou óvulo recebe o espermatozoide e na fecundação ocorre a junção da carga genética. Então, o macho vai mandar metade da carga genética da espécie, a fêmea vai mandar a outra metade. E quando ocorrer a fecundação, forma-se a célula ovo. Ok? Essa célula ovo, que a gente está vendo uma imagenzinha aqui, à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela recebe então a carga genética da espécie, ela está pronta para se dividir. E uma célula gera duas, duas geram quatro, quatro vão gerar 8, né? E assim por diante. Mas nesse período, todas as células têm o mesmo formato, a mesma composição e não tem uma função definida. E a gente chama de células tronco. Vocês já ouviram falar disso? A mídia traz sempre muita coisa, muita pesquisa ligada à célula tronco. São células que podem assumir qualquer função no organismo. Então imagina, um animal está sendo formado agora, e esse animal a gente pode imaginar um ser humano, e eu tenho ali então uma célula que gerou 2, que gerou 4, essas 4 geraram 8, 8, 16. Vai chegar uma hora que cada grupo de células vai receber uma função. Ou seja, chega o momento da diferenciação celular. E aí os grupos de célula vão recebendo suas funções.
Um grupo gera músculo, outro gera ossos, outro vai gerando hemácias, que são células sanguíneas, né? Outro vai gerando células nervosas, e o organismo vai, então, sendo possível de ser formado, já que agora existem células assumindo diferentes funções no corpo. Então, em relação às funções, o formato da célula está muito ligado à função que ela vai assumir. Então, o organismo pode apresentar, né, células arredondadas, alongadas, colunares, cúbicas. Né? Tem célula que tem vários núcleos, como é o caso da célula muscular, que tem uma grande atividade metabólica, então ela precisa de 2 núcleos ali para atender toda essa demanda. E aí nós temos também a hemácia sanguínea, que não tem núcleo, ela perde o núcleo durante o processo de diferenciação. Então, o formato da célula, a estruturação, tudo, gente, está ligado à função que ela vai receber no organismo. E além, é claro, das diferentes formas, da diferente estruturação de um grupo para o outro, a própria membrana de cada célula ainda pode apresentar especializações. Por exemplo, se eu pegar, né, o espermatozoide, como é que ele se movimenta? Ele se movimenta com aquele rabinho, Kanashiro. Pois é, mas aqui o rabinho agora a gente vai chamar de flagelo. Correto? Esse flagelo é utilizado na movimentação. Esse flagelo ele é justamente uma especialização da membrana. Imagine que essa célula foi formada e quando ela estava ocorrendo a sua maturação, a membrana plasmática então sofre essa variação e permite essa especialização. Então, flagelos em geral são únicos ou em pequeno número, tem uma medida que representa sempre ser muito longa em relação ao tamanho da célula, diferente dos cílios, que podem ocorrer. Dá uma olhadinha nesse tanto de cílio aqui no entorno dessa célula, essa célula que representa um paramécium, certo? E esses cílios também têm a função de movimentação. Essa aqui é uma célula de um protozoário, e esse protozoário é de ambiente aquático. Então, células que apresentam cílios tendem a utilizá-los para a movimentação, para a captura de alimentos e assim por diante. Mas espera aí, a aula é de célula animal. Existem células animais ciliadas? Sim, existem algumas células ciliadas que ocorrem em área de mucosa respiratória. No ouvido interno, a gente tem alguns cílios que vão fazer a captação dos estímulos para a conversão do som que está chegando em impulso nervoso. Então, a célula animal também possui cílios. E tem uma outra especialização de membrana que é importantíssimo a gente lembrar ou saber que existe, que são as microvilosidades. E o que são microvilosidades? Imagine que essa peça que a gente colocou, essa imagem que a gente pôs agora, é o tubo digestório de uma pessoa, é o intestino. Perceba que por fora, se eu medisse aqui a superfície, ela vai ter uma medida. Mas se eu medir a superfície aqui por dentro, usando todas essas dobrinhas para medição, eu vou ver que a superfície interna é bem maior. E essas microvilosidades apresentadas pelas células vão aumentar a superfície de absorção do intestino. Então vamos tentar imaginar, gente. Olha, você acabou de se alimentar, está ocorrendo a digestão, depois de um tempo esses alimentos já estão chegando no intestino, e o intestino é que vai tirar o alimento do sistema digestório e repassar para o sistema circulatório, ele vai passar para o sangue. Porque o sangue precisa levar esses nutrientes para todas as células. Nós não falamos que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva? E o que é a permeabilidade seletiva? A permeabilidade seletiva determina que a membrana seleciona o que vai entrar na célula e o que não vai entrar. E o critério principal é tamanho da molécula. Então, todo aquele alimento que a gente ingeriu, que é formado de moléculas grandes, tem que ser quebrado em moléculas pequenas, e quando tiver no intestino, está pronto para ir para o sangue. Quem é que vai auxiliar, quem é que vai melhorar essa captação? As microvilosidades. Vamos dar uma olhadinha com um detalhe maior nelas, vamos ver como é que elas funcionam. Olha só, gente, isso aqui, teoricamente, seria reto, a membrana plasmática. Mas as células de absorção intestinal têm uma especialização de membrana, que são essas dobrinhas que ela faz, ó, ok? E essas dobrinhas são responsáveis por aumentar essa superfície de contato com todos os nutrientes que estariam disponíveis aqui. E olha que bacana o interior da microvilosidade.
Esses desenhos que a gente vê aqui são vasos sanguíneos. Então, o nutriente está sendo transferido do intestino para o sangue, e do sangue vai para todas as nossas células. Se a gente considerar que o sangue leva oxigênio e leva nutrientes, você já reparou que de vez em quando, após uma refeição bem farta, dá aquele soninho? Por que isso pode ocorrer? Um dos motivos é que o sangue vem para o intestino para fazer a captação de nutrientes e pode diminuir a oxigenação cerebral, dando aquele soninho depois do almoço. Pessoal, então era sobre isso que eu queria falar para vocês. Então não se esqueçam, a membrana plasmática tem a função de permeabilidade seletiva. Essa seleção é feita por tamanho de moléculas. A célula animal é eucarionte. Os animais são pluricelulares e heterótrofos. Espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigado. Visite nossa página www.biologia.com.br e leia um pouco mais sobre isso. Te espero na próxima aula. Muito obrigado.